Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, é um prazer ter você aqui comigo, em especial nesse tempo devocional baseado no livro de Provérbios. Eu passei um bom tempo da minha vida meditando em Provérbios, fiz leituras diárias, versículo a versículo, fez muita diferença na minha vida. Como nesse texto de hoje eu estou aqui em Provérbios 22:11, e esse texto diz que quem ama a pureza de coração e tem graça em suas palavras, terá a amizade do rei. Eu acho interessante como Salomão, em muitos dos textos, ele consegue navegar em dois segmentos do mundo espiritual, ou dois ambientes distintos. Ele consegue trazer revelação para a vida diária, para a vida da nossa experiência, né? A nossa vida no trabalho, na família, nos amigos e tudo mais, mas ele também consegue fazer um paralelo com o mundo espiritual da parte de Deus. Então esse texto, a pureza de coração, vai fazer com que haja a amizade com o rei. Então, veja que coisa, a pureza de coração, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele ama aqueles de coração puro. Então, Jesus ele fala isso claramente em Mateus 5:8, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nós podemos pensar no sentido macro, nós só podemos vir a ver a Deus em algum momento na nossa eternidade futura, porque o próprio Deus nos purifica o nosso coração de todo o pecado pelo Cordeiro de Deus sacrificado. Então João ele aponta para Jesus, né? Quando Jesus chega ali para ser batizado, aí João Batista fala a ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sem pecado, nós podemos então ver a Deus definitivamente, entrar na presença de Deus pela obra de Jesus Cristo. O Senhor providenciou essa purificação de coração. Mas também, se a gente pensar na nossa vida diária, quando nós não mantemos um ambiente de confissão de pecados, de purificação dos nossos caminhos, de purificar o nosso coração, a nossa visão de Deus começa a ficar turva, começa a ficar distante, os nossos pecados passam a fazer separação entre nós e Deus, como a Bíblia nos diz. Então precisamos voltar ao lugar de confessar pecados, precisamos voltar ao ambiente de reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados para que nós possamos andar em novidade de vida, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então nesse contexto também, o coração purificado de más obras nos permite ver a Deus, ver a manifestação de Deus, ver a presença de Deus nas nossas vidas. E uma vez eu vi uma irmã pregar de uma maneira tão tremenda. Então, se nós temos o coração puro, nós veremos Deus agir na vida dos demais a partir da nossa pregação. É muito legal pensar assim também, acho que cabe como uma reflexão. Mas então, o que é importante aqui é que a gente está falando então em relação à relação com Deus. Vou voltar um pouquinho para a relação diária no mundo corporativo. Cara, eu vou dizer para você, o Senhor, ele nos dá ferramentas para nós sermos bem-sucedidos aqui na terra. Também, o livro de Provérbios, ele fala de um sucesso profissional, ele fala de um sucesso financeiro, ele fala de princípios da palavra que, se pusermos em prática, nós vamos fazer a diferença, né, no ambiente de trabalho, qualquer que seja a sua carreira, qualquer que seja a sua maneira de trabalhar, seja você um empreendedor, um empresário, ou seja você um empregado, um funcionário, em todos os ambientes o Senhor quer se revelar para nós. Então, se você pensar que aquele que tem pureza de coração vai ter graça nas suas palavras, que é a segunda frase do texto de hoje, então graça no falar, faz com que nós possamos alcançar o favor do rei, terá a amizade do rei, porque o Senhor ele sabe como nos colocar no ambiente profissional. Ele vai nos ensinar como nos relacionar com os superiores, como nos relacionar com o patrão, como nos relacionar com o dono da empresa, aquele de maior patente no mundo corporativo que nos é ali onde nós estamos plantados. Então, os princípios da palavra de Deus, eles nos abençoam de todas as maneiras, que a palavra de Deus é uma palavra de bênção. A maior bênção é a salvação em Jesus Cristo, mas a bênção para o casamento, a bênção justamente para a vida profissional, para a saúde, para os relacionamentos, para os ministérios, em todas as áreas, porque Deus é um Deus abençoador. Se Ele é um abençoador, tudo que Ele faz é para nos abençoar. Até o que Ele diz não faça é para nossa bênção e proteção. O que Ele nos manda fazer, que às vezes não é das melhores coisas que nós gostaríamos de fazer, Ele manda fazermos porque Ele sabe que há uma bênção associada e escondida neste segredo da ordem que Ele nos dá. Então, quando ele fala que aquele que ama a pureza de coração e tem graça nas suas palavras terá a amizade do rei, ele está falando de sucesso profissional, de crescimento com aqueles que realmente influenciam.
Em Provérbios nós vemos que aquele que é perito na sua obra não ficará entre os obscuros, mas estará entre os príncipes. Porque a bênção do Senhor conduz a ver graça, porque quem governa bem uma empresa vai enxergar pessoas que são pessoas estratégicas, além daquela multidão, né, dependendo de quantos são, que fazem tudo mais ou menos igual, que têm as mesmas competências, as mesmas habilidades. O diferencial que alguém vai ter é a bênção do Senhor sobre a sua cabeça. Foi o que aconteceu com José. Mesmo quando ele foi injustiçado e não prosperava, ele prosperou cada vez mais nos ambientes em que ele esteve, porque a graça do Senhor esteve sobre ele, a bênção do Senhor esteve sobre ele, e a bênção o conduziu a ser o número 2 do mundo. Se ele ficou só abaixo de Faraó, que era o número 1, ele era o número 2 do mundo. Que coisa extraordinária. Então, a gente entender que ter um coração puro não é ser um bobão no ambiente corporativo, mas é ter uma inclinação para ver as coisas numa perspectiva boa. E isso vai fazer justamente com que não caia em ciladas, sutilezas de más propostas, de más conversações, de más sugestões. E esse tipo de coração, há uma promessa de Deus, vai ter a amizade do rei, o presidente da sua companhia vai olhar para você de uma maneira diferente se você perseverar desta forma. E aqui eu gosto muito ainda mais disso, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Somente alguém puro de coração vai ver o Senhor. Então essa é uma promessa definitiva para a nossa eternidade. Quanto mais purificarmos o nosso coração, mais boas obras teremos, mais frutíferos seremos, e com mais boas obras nós vamos estar mais perto naquela multidão que está diante do trono, que nós vemos em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Um lugar mais perto do Senhor. Aqueles que fazem mais, aqueles que têm boas obras ao Senhor, aqueles que são mais frutíferos ao Senhor, isso está associado a um coração puro, um coração obediente, um coração sincero, um coração de cumprir o chamado do Senhor. Estes estarão mais próximos naquele dia, louvado seja o nome do Senhor. Veja então, a Bíblia fala muito acerca de pureza de coração, então é um bom conselho que o Senhor nos dá, que essa boa reflexão fique para você hoje, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas que possa te conduzir a purificar o seu coração cada vez mais com o sangue de Jesus, confessando pecados pela palavra, pela oração, pela comunhão, porque há uma grande bênção do Senhor preparada para aqueles que valorizam o que Ele valoriza. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.